Olá a todos, estamos aqui com mais um convidado especial no nosso podcast, o Jovem Tex, mais uma gravação. Hoje nosso convidado é um cara muito conhecido aí no mercado tributário, Rafael Mondian. Rafael, que é bacharel em Direito e em Contabilidade, pós-graduado em Direito Público e mestre em Direito Tributário. Muito rapidamente, passando pelo currículo do Rafael, ele tem uma história super interessante, tendo experiência em consultoria, Deloitte, Big Four, como outros convidados aqui, posteriormente passando pela Whirlpool e fazendo carreira, onde ele tem anos e anos aí de carreira na Syngenta, onde hoje ele é o Head de Tax da companhia. Então, é um cara que está aí muito envolvido no agro, tributação do agro. A gente vê sempre o Rafael no LinkedIn, sempre envolvido nas discussões super atuais do setor e também do direito tributário como um todo, reforma e outros assuntos super relevantes. Então foi aí que, vendo, acompanhando sempre o Rafael, ele chamou nossa atenção e achamos que, até pela importância do setor para a nossa economia, a gente já teve outros, poucos, mas outros entrevistados aqui do agro, então a gente achou que fazia sentido trazer o Rafael aqui. A gente agradece muito ele o tempo da agenda corridíssima, com toda certeza, como ele estava aqui nos relatando antes de começarmos. Então, a gente está muito feliz. Eu vou passar a palavra para o Vini para não demorar muito e a gente começar o nosso bate-papo com o Rafael. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Só antes de começar o bate-papo, agradecer ao Rafael, reforçar as palavras do Ti. Tempo corridíssimo, é o bem mais Obrigado. precioso que a gente tem hoje, mas enfim, para a gente dar início, a pergunta inicial não poderia ser diferente. Rafael, a gente vai ficar muito contente em saber, e como te falou, a gente te acompanha pelo LinkedIn, principalmente, mas a gente vai ficar super feliz em saber, assim como os nossos ouvintes, como que você veio parar no mundo do direito e depois também no mundo da contabilidade, se teve algum tipo de influência de alguém, se era algo que você já na sua, sei lá, adolescência, né, já vislumbrava assim um futuro nos dois ramos, ou se foi algo que caiu no seu colo, digamos assim, por uma exigência profissional. Se puder compartilhar conosco o início aí da sua trajetória, tanto no direito quanto na contabilidade, especificamente também no direito tributário, a gente vai ficar muito feliz. Claro, claro. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado, Tiago. Obrigado, Vinícius, pelo convite. Uma alegria estar aqui, uma honra. Super feliz mesmo. Acompanho vocês também nas redes sociais. Super rico e muito lisonjeado de estar participando. É uma excelente pergunta e fazendo uma brincadeira, né? Normalmente, você não conhece alguém ou você escuta alguém falar assim: eu quero trabalhar na área fiscal. Normalmente você cai nela. Você está na logística e cai nela, você está no contas a pagar e cai nela, você está numa área de faturamento e cai nela. Eu não conheço ninguém que fale, eu quero trabalhar na área fiscal. O meu caso, eu posso dizer que foi uma exceção, mas não foi uma exceção específica, não foi assim, eu quero trabalhar no fiscal. Eu sou filho de imigrantes. Meu pai é libanês, minha mãe é italiana, e do lado da família da minha mãe, família de muitos professores. E desses professores, 3 tios avós, que infelizmente já falecidos, eles eram fiscais do estado e da Receita. Ficaram lá por mais de 30 anos. Então, desde criança, desde adolescente, na verdade, eu sempre tive contato com eles e escutava histórias, o que fazia, o que não fazia e tal, e aquilo foi me encantando. Tanto que eu decidi, quando um adolescente, prestar vestibular, faculdade, falei: "Não, vou fazer faculdade de direito, depois eu vou prestar o concurso achando que eu ia passar no concurso de primeira, né". E claro que não, isso não aconteceu, apesar que eu tentei sim na época. E só que eu sempre gostei da parte da operação fiscal, da parte tributária. Então, tanto que é um dos motivos que nos meus 25 anos de carreira que eu estou completando esse ano, praticamente 22 eu fiquei em finanças, eu não fiquei no jurídico, tá. Na verdade eu sou da época que o fiscal ficava ainda em supply, não era nem em finanças. Finanças é de 15, 17 anos para cá, antes era em supply.
E aí foi por esse motivo que eu acabei adentrando, né, na área tributária e foi onde realmente eu falei, estou no lugar onde eu gostaria. Mas, em referência à questão da contabilidade, como você comentou, porque do direito foi muita influência familiar, como falei, professores e tudo mais. Então, logo que eu me formei, já fiz pós-graduação, depois da pós-graduação, já fui para o mestrado, e depois do mestrado, eu cheguei para o doutorado. Só que durante os 6 primeiros meses de doutorado, eu recebia bastante feedbacks, comentários, e eu realmente analisava que eu estava ficando teórico e acadêmico demais para trabalhos de campo e trabalhos práticos, operacionais. E aí, a recomendação que me davam era: olha, em vez de você fazer o doutorado agora, você é jovem, novo, por que não fazer contabilidade? Se você fizer contabilidade, nós te incentivamos financeiramente no curso. E eu posso dizer com todo o respeito do mundo, foi a melhor decisão que eu tomei na época, porque aí sim realmente eu me encontrei, eu consegui consolidar todo o background teórico que eu tinha com o background financeiro barra operacional. Isso me trouxe um background tão grande que eu cheguei a ficar por mais de ano atuando apenas em projetos de implementação, por exemplo, de nota fiscal eletrônica, SPED fiscal, SPED contribuições, redesenho de malha logística, enfim, obrigações tributárias e que obrigatoriamente te forçavam saber tanto matéria de direito quanto matéria contábil. E, por essa razão, eu participei de um grande projeto, um projeto que levou 2 anos, de uma reestruturação societária e, ao mesmo tempo, mudança de plataforma de ERP. Eu cheguei para o exterior, trabalhar nesse projeto, né, o preparatório dele, e aí foi onde eu tive o insight de fazer também academia SAP. Então, olha, de advogado para contador, de contador para consultor de SAP, que é um RP que realmente eu gosto demais, tem minha admiração. E aí, quando terminou esse projeto, eu voltei para a área tributária da companhia e aí já como responsável pela divisão. E assim eu vou trabalhando e tem um par meu que trabalha com diretos e transfer pricing pelo tamanho da companhia. Então, eu trabalho com indiretos, previdenciário, planejamento, controversy, reporting, e a gente consolida toda a parte tributária, tanto administrativa quanto operacional, apenas o litigation que não fica comigo. Então, enfim, foi dessa forma que eu acabei entrando na área, foi por influência familiar, né? Por essa referência de ter parentes fiscais, e eu fui um dos pouquíssimos que falei: "Não, eu quero ficar no fiscal", diferente daquele que cai realmente de paraquedas. Tanto que se vocês conhecerem alguém que fala assim: "Não, eu fui fiscal porque eu quis", me apresentem, porque eu preciso quebrar esse tabu. Pô, Rafael, legal sua resposta. Eu tive um avô, tive não, tenho um avô que foi fiscal também, e fiscal estadual e julgador de tribunal administrativo lá em Pernambuco, e me incentivou muito a ir para a área tributária também. Eu acho que ele só não esperava que era o outro lado da mesa que eu ia sentar. Ele pensou que fosse o mesmo lado que ele sentou, mas ele está convivendo com isso bem. E sobre esse seu comentário da contabilidade, é engraçado porque quando eu fiz contabilidade depois que eu me formei também em direito, como segunda graduação, e lembro que no começo foi um curso difícil para mim, assim, principalmente no começo, tive dificuldade. Depois que eu estava no meio, eu falei, será que eu vou usar isso? Será que isso vai ser útil, assim? Cara, não estou vendo tanto. E depois que eu comecei a trabalhar mais com consultoria e com M&A, cara, assim, eu penso, foi uma decisão muito acertada ter feito, sabe? Sempre que eu vou tento, tem um problema, um caso, o background ajuda muito, assim, é uma coisa que eu, na hora, não vi tanto e foi uma decisão acertada, assim, às vezes a gente tem pressa para seguir logo na área acadêmica, né, mestrado, doutorado e tal, eu sou um pouco assim também, mas essa decisão da contabilidade foi uma decisão
muito acertada para mim também. Quando me perguntam, eu sempre digo. No começo eu fiquei meio na dúvida, mas acho que foi um divisor de águas na carreira. Mas me conta, você trabalhou em Big Four, trabalhou Sim, na Whirlpool e agora está na Syngenta. Como é que... Fala um pouco da sua trajetória, as diferenças entre você estar numa empresa de auditoria, depois fazer esse movimento para setores que não são tão similares assim. Você não teve... A sua trajetória na Deloitte, na Whirlpool, não foi tão longa, mas agora a gente você já está fazendo a carreira há muitos anos. Quais são as diferenças, as similaridades, os desafios? Conta um pouco para a gente. claro. Quando eu estava do outro lado da mesa, na parte de consultoria, é uma escola, né? Você aprende demais. Aprende muito mesmo e com profissionais muito experientes. Ah, o que me encantava e me apaixonava na consultoria era realmente tratar operações carteira com indústria, tá? Eu gostava de trabalhar com o setor industrial. Então, tinha uma equipe, enfim, uma divisão que me colocaram para trabalhar com indústria, que era algo que eu gostava e aquilo me encantava bastante. Tanto que um dos motivos que eu acabei não ficando por muito tempo na consultoria foi em detrimento do mestrado, porque chegou um determinado momento, eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu terminava o mestrado, ou eu tinha que trancar, porque estava impossível de conciliar, porque numa consultoria você não tem rotina, né? São muitas viagens, muito processo, projeto, prazo curto, enfim, esse tipo de coisa. E o mestrado é algo que, pelo menos na reta final, é algo que você precisa ter uma dedicação muito intensa, se não exclusiva. E aí foi um dos motivos que eu acabei mudando o lado da mesa para conseguir trabalhar ao menos, ter uma agenda onde eu trabalhava com rotina, tá? Um ponto que quem vai nos ouvir aqui, eu posso dizer que é ilusório, e eu tive essa ilusão quando eu era mais jovem, a gente acha que saindo da consultoria ou da firma, né, de advocacia, você vai trabalhar menos. Não, você não vai trabalhar menos, isso não é verdade. A benéfice que tem é a rotina, mas trabalhar menos você não vai, pelo contrário, por vezes você vai trabalhar muito mais. E por quê? Porque normalmente quem está do lado da consultoria ou da advocacia, ele já recebe o dado pronto e trabalha em cima do dado. Ele recebe a situação e trabalha em cima da situação. Quem está desse lado da mesa, ele participa e é responsável pela construção do dado. Quando eu digo dado, gente, entendo qualquer coisa, da operação, da distribuição, do conceito de crédito, qualquer questão que seja, isso que eu falo que é dado, porque no final do dia vocês trabalham em cima daquela demanda que a gente passa, daquela situação fática que se realizou. Então, isso é muito mais, demanda muito mais também dedicação. Por isso que existe a figura rotina, porque o seu cliente é o mesmo todo dia, né? Diferente de um escritório de advocacia ou de uma firma, né, de uma consultoria tributária. Agora, uma diferença grande para mim, Thiago, respondendo sua pergunta de forma mais assertiva, que é algo que me encanta até hoje, é o seguinte: é como colocar algo teórico na prática. Então, por exemplo, se eu tenho uma operação isenta, qualquer que seja o motivo aí, do CMS, como é que eu materializo isso na minha escrita fiscal? Igual quando nós falamos antes da nossa entrevista aqui sobre ICMS de subvenção para investimento. Como é que eu operacionalizo isso? Eu vou começar a contabilizar ICMS desonerado? Eu vou começar a incluir ICMS no preço de um produto que é isento e depois deduzo ele? Eu já vou contabilizar isso no preço para ele ser um redutor de vendas e já ter uma contrapartida num PL, numa conta transitória. Então, onde eu quero chegar? O que me encanta é fazer esse depara. Então, eu tenho muita ajuda de vocês, dos escritórios, enfim, na parte legal. Em cima disso, eu começo a trabalhar com a equipe que eu trabalho hoje, que eu atuo, e outras parceiras, fazer o depara para implementar isso. Isso, para mim, Rafael, é uma das coisas que mais me encantam. Tanto que hoje eu estou conseguindo perceber e sentir, primeiro, que a área de impostos está sendo percebida como um parceiro de negócio. Não está sendo percebida como área de back-office, ou como área do não, área do blocker e tudo mais.
E esse sentimento meu já vem antes de qualquer questão de emenda constitucional 132, de reforma tributária, nada. A reforma só trouxe mais ainda um spotlight, né, para nós. Mas isso já venho percebendo já faz um tempo. E na questão, por exemplo, dessa diferença que você perguntou da reforma, e algo que eu venho fazendo todos os dias com a minha equipe, com o pessoal de relações governamentais, a gente pega, por exemplo, a PLP 68 e a gente tenta já tangibilizar ela na operação. Então, qual que é o impacto que eu tenho? O que que aumenta a despesa? Como é que eu vou precificar? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, mas não vou contar o segredo. Temos a transição. Hoje eu tenho ICMS, IPI, PIS, COFINS. No futuro, eu vou ter IBS, CBS e o IS, dependendo do produto. Só que eles vão conviver por um tempo. Como é que eu vou formar preço? Como é que eu vou deixar isso na minha nota fiscal eletrônica? Como é que eu vou preencher os SPEDs, os FDs da vida? Então, além da questão do texto, a gente já trabalha como eu vou implementar e como eu vou materializar isso. Então, além de legislação e tudo mais, uma das legislações, eu posso dizer que eu estou lendo desde a semana passada com muito afinco, é uma nota técnica do ENCAT. Que nessa nota técnica não tem nada de legislativo. Lá ele tem campos, regras, validação, demonstração de cálculo e tal. Então é isso que a gente, como área tributária dentro da companhia, a gente unifica. É o que mais me traz essa diferenciação e esse sentimento, se eu posso dizer, de paixão mesmo, sabe? De prazer. Não sei se eu respondi sua pergunta, fico à disposição. Muito bacana Respondeu mesmo. muito bem. Rafael, a gente, eu estava particularmente olhando aqui, né, o site da Singenta, e aí me despertou muita curiosidade, assim, que tem uma aba chamada Mitos do Agro. Eu achei isso muito interessante. E aí, se você puder compartilhar, e aqui eu estava pensando, né, numa eventual pergunta para trazer aqui para o nosso bate-papo, e aí, se eventualmente você puder compartilhar conosco, claro, resguardando as questões sigilosas, né, de algum desafio assim grande que você tem enfrentado no agro, né, e aqui associando essa aba sensacional mitos do agro com desafios da área tributária, né? Agrotóxico a maioria é isento, né, de IPI, por exemplo, mas enfim, eu espero que você tenha entendido a minha pergunta, um caso assim que você tenha pego e precisado conhecer mais da operação, assim, para eventualmente fornecer a solução para os aspectos tributários, sentar com um fiscal, eventualmente, para explicar como que funcionava, né? Por que que era assim ou assado, a gente vai ficar muito contente. Claro, é uma excelente pergunta. Os mitos, eles já começam quando se fala que se utiliza, por exemplo, 15 mil litros de defensivos para 1 hectare de produção. Isso não existe. Segundo, claro, se fala muito na mídia, no mercado agrotóxico, e compreendo os motivos, mas a gente não concorda com essa expressão. O que nós falamos são defensivos agrícolas. E até mesmo se qualquer um de nós tentarmos comprar um defensivo agrícola, a gente não vai conseguir, porque precisa de receituário agronômico para isso. E fazendo uma explicação simples, o receituário agronômico se compara ao receituário médico de um paciente para comprar um fármaco na farmácia, né? Ou a drogaria. Por isso que o nome drogaria já se utiliza bem menos também, se vai muito mais para a farmácia, pelas mesmas razões de ser. Agora, um ponto que eu trago para vocês, que não tem nenhum sigilo, acho que até é um caso interessante, é a confusão que o fisco faz, confusão digo respeitosamente, de conceitos, mas na divisão ou na classificação do que é semente e do que é grão. Porque quando você olha fisicamente é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, o que vai garantir que aquilo é uma semente, e que o nome já diz, né? Semente é algo que está próprio para semeadura, produção em campo agrícola, ele tem que obrigatoriamente ter laudos e certificados que comprovem que ele é uma semente. Caso contrário, ele é um grão. E aí, especificamente, dentre os diversos convênios que o setor agrícola tem um que ele dá
a isenção de ICMS ou redução de base de cálculo para aquilo que é semente e não grão. Então é muito comum, principalmente nos estados produtores, os estados agrícolas do Centro-Oeste especialmente, que tem muita transação interestadual, é muito comum a gente ter bloqueio de fronteira ou até mesmo autos lavrados informando que você está gozando de um benefício que, no caso, ele não é devido porque o produto não é a semente, sendo que semente e grão têm NCMs diferentes também. Então, esse é um caso que, de tanto isso se repetir, hoje já existe um book, de fato, uma documentação pronta, que foi feita pelos engenheiros agrônomos e os biólogos da companhia, e que ela faz uma correlação com a legislação do MAPA, e não com a legislação tributária. E aí, em cima disso, que a gente fundamenta os motivos de que aquele produto está isento, né, e não deveria ser tributado. Além de outras questões que a gente já se adentrou, que além dele, do fisco alegar que era um grão e não uma semente, eu não sei como, se ele tinha um microscópio, alguma coisa, mas ele alegava ainda que o produto era transgênico. E por ter transgenia, ele não estava certificado, então ele não tinha certificação do Ministério da Agricultura para se aplicar como uma semeadura, ou seja, eu não sei de onde isso foi tirado, porque fisicamente você não sabe, você não consegue identificar isso. E no Brasil, a gente, na divisão, enfim, não se trabalhava com transgenia. Então, esse é um mito que eu trago que, curiosamente, eu estou há 15 anos na área e ele se repete ainda, com menos incidência, mas se repete. Muito Grão bacana, e muito semente. O que é bacana. grão, o que é semente? Se repete. Todas as vezes que eu vejo essas confusões que fazem, eu me lembro que eu estava no Museu Natural em Manaus, alguns anos atrás, e aí eu descobri a pessoa, né, o biólogo, estava explicando a diferença entre animais peçonhentos e venenosos, que todo mundo achava que era a mesma coisa. E aí ele falou, os peçonhentos são aqueles que têm estruturas para injetar o veneno, ao passo que os venenosos você precisa ingerir para que você seja envenenado. E aí eu nunca mais esqueci disso e eu vivo citando esse caso quando ficam misturando questões assim. Mas muito interessante, eu não fazia ideia dessa confusão que fazia, né, entre grão e semente. E agora eu tenho mais Fazia uma. não, tá, Vinícius? Ainda É, fazem. o pai ainda faz, verdade. Que diminuiu, mas ainda fazem. Muito É, interessante. Desculpa, Tito. ainda fazem. Não, claro, muito bom. É, na nossa área, nós temos outros exemplos dessas discussões conceituais, né? E pegando um gancho na sua resposta e entrando num assunto até fora do script, mas que até pelo seu perfil eu queria te perguntar, pedir, não é nem te perguntar nada objetivamente, é realmente pedir sua percepção como um cara que está aí no mercado há um tempo, num setor tão importante e relevante para a gente. Reforma tributária, acaba com isso? Vamos para ter litígio, ter um cenário tributário com menos complexidade? O nosso IVA, de fato, é um IVA similar aos IVAs de primeiro mundo? Qual é a sua percepção sobre isso? Ou não? Remamos e vamos terminar morrendo na praia. Olha, é uma pergunta bem provocativa, né? Você foi bem capcioso nessa questão. E eu realmente, com todo respeito, claro, mas eu falo o que eu penso sobre o que eu venho analisando desde o começo. Para mim já começou errado quando se tem IVA dual. Quando você tem uma base dual, já não é uma não cumulatividade plena, já não é uma neutralidade tributária, então já não segue 100% da metodologia do IVA internacional. Você tem o VAT, o GST, e as regras estão tentando de uma forma se adequar às regras da OCDE, mas não está aderente. Quando você fala do litígio, do jeito que está sendo publicado, né, sendo conduzido, na verdade, a aprovação da lei complementar, e que ainda fica predominante no judiciário brasileiro a prevalência de interpretação por parte dos tribunais,
e principalmente tendo uma lei complementar que vai derivar, eu me atrevo a falar dezenas de leis ordinárias, eu acho bem difícil o litígio diminuir a curto ou médio prazo, porque nós vamos continuar tendo infundáveis questões controversas constitucionais, do meu ponto de vista, e as leis complementares vão fazer parte desse contexto, tá? Então essa é a minha opinião. Trazendo na questão da estrutura, quando você tem um IVA, que ele tem um IVA nacional e um subnacional, que é o IBS e o CBS, que em tese ele é por fora, o mesmo modelo do europeu e tudo mais. Aí de repente vem um IS que é por dentro, com imposto seletivo. E aos 47 do segundo tempo, deixa uma contribuição estadual, que estava, um fundo de contribuição estadual, que estava como inconstitucional. De repente ele vira constitucional, entra na norma e tem vigência de 50 anos, e esses fundos eles pegam diretamente o agronegócio, eu penso que a minha resposta já já está posta aí, que eu acredito numa simplificação complexa, que poderia ser bem mais simples, que não está sendo, e que eu me atrevo a dizer que nós, pelo menos a nossa geração, não creio que a gente vá assistir essa simplificação realmente com baixo litígio, com fácil interpretação, sem guerra fiscal. Tá? Esse é meu ponto de vista. Quando a gente fala também da não cumulatividade plena, que tudo é creditável, a gente tem que levar em consideração que muitas empresas elas são credoras e que por vezes não é interessante você ter o crédito. E aí trazendo um pouco para o meu lado, né, defendendo a questão do agronegócio como um todo, não escondo, admito que o agronegócio ele é muito incentivado comparado com os outros setores, de fato, mas a neutralidade tributária, o próximo disso que o governo está trazendo, ele está sendo bastante prejudicial para o setor, porque a carga tributária ela não está duplicando. Tem situações que a carga tributária está decaduplicando, se eu posso dizer, que hoje é 0, vai para 10,6, que hoje é 0, vai para 8,65, dependendo da operação, enfim, do que a gente está conversando. Isso vai ser repassado no preço de uma forma ou outra, de imediato, diferido, mas enfim, não tem como as empresas ficarem absorvendo isso e reduzindo sua margem de contribuição, isso vai ser repassado. E a gente sabe que se não for repassado para não perder mercado, de algum lugar tem que reduzir esse impacto, então é na despesa. Aí começa a gerar outros efeitos. Inclusive, se me permite, Tiago, num dos estudos que eu tenho participado, e principalmente em cima de biológicos, o que a gente confirmou que é o seguinte: a gente sabe que um consumidor ele deixa de consumir um tênis, uma roupa, até um carro, uma viagem, mas ele não pode deixar de consumir comida e remédio. E a gente observou aqui que por mais que o consumo se mantenha, o consumo com certeza do jeito que o encargo, né, a carga tributária está vindo, ela vai incentivar que o consumo seja de comida de menor qualidade, que os produtos sejam de qualidade inferior, que os processos produtivos sejam menos controlados. Então, isso acaba gerando outros impactos econômicos e vou além. Querem e ainda continuam tentando aplicar o imposto seletivo sobre os defensivos e os outros insumos. Só que se chegar desta forma, isso vai gerar mais efeito nocivo, principalmente impacto econômico e saúde pública, do que propriamente do produto em si que eles verificam. Então, estou tentando assim te colocar os pontos que me chamam a atenção. Inclusive, até um dia eu participei de uma conversa, vou respeitar o nome do colega, mas eu tive um pequeno debate com um professor da Getúlio Vargas, com um tema que é onde saúde o pessoal, já deu aula lá há bastante tempo. Ah, mas vai simplificar, vai melhorar. É verdade, mas vocês há de convir comigo que comparar o sistema atual com o futuro não precisa ter muito esforço para ficar melhor. Hoje, pelo menos, a crítica que eu trazia, eu falo, vou explicar porque eu trazia. Eu trazia que pelo menos já era um caos, mas era um caos sabido e controlado.
fora aquilo que sai dos tribunais, principalmente dos tribunais superiores, mas era um caos sabido e controlado. No futuro vai ser um caos não sabido e por muito tempo não controlado. Então, eu tive benchmark de outros países que já fizeram reformas da nossa natureza, eles simplesmente fizeram assim, data de corte é tal data, passou dessa data, mudou o regime, ponto. O que o governo tinha que ganhar, ganhou, o que tinha que perder, perdeu, e assunto encerrado, porque é o governo que tem que suportar a nação. E aí virou chave. Aqui não, aqui tem uma transição de 10 anos para uma faixa, depois tem uma transição posterior. Então isso vem chamando muito a nossa atenção, né? E você atingir o ranking de ser o IVA mais caro do mundo, eu não tenho orgulho, para ser bem sincero. Porque está vindo aí a reforma da renda. Vocês vão ver que na reforma da renda, sim, vai ser mais simplificada, isso não tem dúvida. Mas ela está vindo com uma carga tributária que está sendo, entre aspas, compensada pela de consumo. Porque aí você atinge o gatilho para entrar numa OCDE, só que a de consumo fica muito mais encarecida. Então, esse é um dos pontos de crítica que a gente traz, tá? A gente não, eu trago. E um ponto sobre a da renda também, já veio em alguma medida, né? A gente viu aí algumas antecipações do JCP, a 14754 também voltada para pessoa física, agora uma tentativa de aumento da CSLL e o R-fonte de JCP que veio agora. Então, nós vimos algumas primeiras tentativas de forma de renda, e se a gente fala em tributação de dividendo, bem, um problema, não pelo método do dividendo, mas um problema de DDL também que volta a surgir, é um novo contencioso aí, uma possibilidade de se criar até alguma complexidade também com relação ao que vem por aí na reforma da renda, né? Não sei como vem, mas também me preocupa o que vem por aí com a reforma da renda. Mas muito bem dito, E, Rafael, e muito autêntica a sua resposta, cara. Gostei. e se me permite, Por favor. hoje, até a semana passada, tinham 1.100 emendas apresentadas para o Senado. 1.100. Das Claro. 1.100, 132, se você for ver, é mais de 10%, voltadas ao imposto seletivo. E eu cheguei a um ponto, eu decorei até a norma. No artigo 196, tem um item dentro dessas emendas, que é a emenda 1095, para quem estiver nos ouvindo, que é a inclusão dos insumos agrícolas dentro do rol seletivo, ou seja, eles querem deixar a trava dos 60, que foi uma grande conquista na Câmara dos Deputados, mas ao mesmo tempo incluir dentro do rol seletivo. Além de eu não concordar, aí é o ponto que eu trago para vocês da pergunta anterior. Imaginem eu colocar isso numa formação de preço, aonde eu tenho PIS, COFINS, ICMS, IPI, sendo que o ICMS é por dentro, o PIS, COFINS não deveria, mas ele é por dentro na prática. Aí eu vou ter o IPI por fora, a IBS e a CBS por fora, só que eu vou ter o IS por dentro. E hoje o nosso sistema tributário ele é a nível de item de material. Então imagina, eu vou ter que calcular 100% do preço com imposto por dentro, Thiago e Vinícius, para depois eu deduzir do valor da nota. Vocês acham que não vão ter controles adicionais requerendo que demonstre essa dedução de preço? Você acha que não vai ter situações onde o fisco, a Receita, o Estado, o Comitê Gestor vai exigir que essa diferença seja deduzida de preço? Então, assim, claro, a gente está num passo antes, né? Mas eu vou além disso. Como colocar isso? Cadê a transparência? A gente vai continuar falando assim, valor aproximado dos tributos X%, como é hoje, né? Porque ninguém consegue demonstrar o valor real. Então, isso é um ponto também que eu trago de atenção, tá? Não, muito importante esses seus pontos, Rafael. E a gente tem uma feliz coincidência aqui que, de forma um tanto quanto aleatória, né, Tia? A gente tem cada vez mais convidados trazendo questões técnicas e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente sempre fala aqui, nós somos os mais beneficiados,
E você teve o cuidado de, muito gentilmente, até citar o número da emenda para que os nossos ouvintes eventualmente vão lá no site do Congresso, dar uma bisbilhotada e poderem confirmar o que você está dizendo. E eu sempre me recordo, principalmente em tempos de reforma tributária, de um jurista espanhol, radicado no México, Ricazén Sistes, que ele fala que o direito pode ser até injusto, mas direito inseguro não é sequer direito. Então, no Brasil, a gente sofre com essas questões e, como você disse, né, na sua pesquisa aí, fazendo paralelo com outros países, teve um marco temporal ali, meu amigo, daqui até ali é o sistema A. Dali em diante é o sistema B e não há transição. A gente fala muito isso aqui no escritório, que às vezes a gente prefere o não do que a ausência de resposta, porque fica naquela insegurança, naquela ansiedade, de certa forma, e o não vai perder ou vai vencer. Então, às vezes, acaba sendo melhor a definitividade do que a incerteza. Mas, É partindo para a verdade. próxima Posso pergunta, só fazer uma parte, por perdão? favor, por Mas eu favor. tenho que fazer um elogio também. Eu tive em contato em sessões com os deputados do GT e também eu tive a oportunidade de ter contato e debates com o grupo técnico que os atende. Eles estavam extremamente bem preparados. Tanto os deputados, que a gente tem de trabalham com política, claro, mas tecnicamente eles estavam muito bons mesmo. Isso foi algo que me deu um ânimo, me deu um orgulho, independentemente de partido, de setor, porque estavam 7 representantes, e a equipe técnica que os suportam das mais diversas formações, que são os de carreira mesmo, que a gente fala de reforma tributária, pensa muito só em receita e fazenda, mas não, é uma equipe multidisciplinar. Quando eu fui debater representando algumas empresas, né, o grupo sobre biológicos, o grupo deles tinha biólogo, tinha químico, tinha engenheiro, mas não para confirmar a questão tributária, confirmar a questão que os nossos biólogos, engenheiros e tudo mais levavam como caso técnico. Então eu também preciso fazer essa parte para ser justo. Nesse aspecto, eles estavam e estão extremamente bem preparados e amparados, tá? É muito importante você pontuar isso, porque me surpreende, de certa forma. A gente está acostumado com questões políticas, né, com parlamentares não tão preparados, então é uma feliz surpresa aqui que você traz para a gente. E, enfim, partindo Feito, para a e próxima. só um Uhum. adendo antes de fazer a pergunta, Vini. Críticas eventuais que sejam feitas à reforma tributária, de forma alguma, são críticas das pessoas que trabalharam na reforma, né? Nós temos grandes juristas, alguns amigos, outros que não conhecemos, mas sabemos da prática profissional que trabalharam, o pessoal da GV, muita gente muito qualificada, muito trabalhadora, que ajudou a fazer a coisa andar. E assim, entre erros e acertos, que muita gente muito qualificada, a própria PEC 45 no começo não era um IVA dual, como você disse, e às vezes a coisa politicamente só é viável de outra forma, então às vezes os técnicos não têm tanta ingerência assim. Então, acho que é um adendo interessante que o Rafael fez, a gente não pode só ficar criticando sem esquecer de que muita gente trabalhou duro e tentou fazer um trabalho. Por outro lado, a gente também não pode deixar de apontar onde a gente acha que não está legal pelo carinho que temos por essas pessoas. É algo puramente sempre profissional e com o intuito de não apontar o dedo para ninguém. Só fazer com que a coisa fique Perfeito, sempre melhor. totalmente impessoal. Muito obrigado. Perfeito. É, a próxima pergunta, Rafael, é a pergunta-chave aqui do nosso canal, do nosso podcast, que o que, na opinião de vocês, entrevistados, os jovens devem ter para se destacar. E você está há 15 anos na Singenta, né? Então, talvez tenha ao seu lado aí, nesses bons anos, alguém que foi crescendo junto com você, alguém que você viu mais novo. Eu não sei se é o caso, tá? Mas pela sua sinalização já deu para perceber que sim. Então, eventualmente, algo que você tenha dito para essa pessoa, é, se você puder contar para a gente assim, respondendo, claro, a pergunta, quais são
os seus conselhos de forma completamente livre, a gente vai ficar muito satisfeito. Legal, obrigado. Uma excelente pergunta. Eh, bom, também sou suspeito para falar da Syngenta. A Syngenta é uma empresa maravilhosa, uma empresa que te dá uma liberdade para trabalhar muito grande, mas é claro que essa liberdade ela foi conquistada, né? Então você ganha credibilidade dentro da corporação. Quando a gente fala de equipe, eu tenho membros na equipe que estão comigo há 12, 13 anos já, tá? Vários deles, inclusive, no passado distante, nós somos pares. Então se criou um relacionamento muito bom, um clima muito bom. Mas eu vejo, não só dentro da companhia, mas como um todo, para o profissional, que o profissional da área tributária hoje, eu falo que ele é uma tríade. Ele depende de três pilares aqui, tá? Um deles, claro, é conhecimento técnico, isso sem sombra de dúvida, porque a área tributária é técnica, então não tenho que se fugir disso. Tem um outro, Vinícius, que para muitos pode parecer novidade, ou para muitos são resistentes, mas é conhecimento de processos, tá? E quando eu falo processos, em escritórios como o de vocês e outros, vocês podem observar que já faz um tempo, não faz muito, mas já faz um tempo, que o próprio perfil e o movimento desses escritórios estão mudando. Eles não se apegam só à tese, eles não se apegam só ao texto da norma, eles tentam entender, se não quando mergulham e dão sugestões no processo. Importa, compra, vende, transfere, faz baixa, estorno e por aí vai. E o terceiro, que é, mas acho que dos dois, esse é o fundamental para ter uma harmonia, é o que eu chamo realmente de equilíbrio emocional, parte comportamental. Isso pesa demais, né? Como dizem aí, você é contratado pelo que conhece, né? Contratado pelo técnico e demitido pelo comportamento, né? Então isso é algo que também pesa bastante, principalmente num dia a dia tão movimentado e corrido como é o nosso, pelo excesso de informação, isso é algo que pesa bastante. E dentro dessa tríade, principalmente esse comportamental, ele deriva para diversas outras questões, por exemplo, flexibilidade, entender o próximo, ser acolhedor, sair da sua linha de conforto, fazer o cruzamento de fronteira, então você não ficar, e é algo que eu tenho muito e bato muito na tecla, você não tem que se limitar ao seu escopo. Se você tem o conhecimento, quer aprender mais, amplie no sentido de auxiliar o seu cliente interno, o seu cliente externo. Não é para você fazer a função dele, não é isso. Mas se você tem esse conhecimento, você quer ter esse conhecimento, por que não ampliar um pouco o seu escopo? Isso é muito valorizado, isso é muito importante. Então, eu, de uma forma resumida, eu falaria para quem está nos assistindo, somente para os mais novos, né? É, que realmente essa tríade hoje é algo que realmente pesa. Lembrando que o conhecimento técnico não estou me limitando ao tributário, estou falando qualquer conhecimento técnico vinculado. Um deles, por exemplo, é o idioma, que até hoje na área de impostos, e aí principalmente na área de impostos indiretos, por ser até alguns anos atrás aquele imposto que a matriz, que o global não se importava, que o global sempre se importou com diretos, porque pega a linha de lucro, o inglês hoje com certeza também é algo que se faz necessário, né? De forma resumida seria isso, Vinícius. Muito bom, abordou todos os pontos aqui da pergunta e feliz que pessoas aí te acompanham há 12, 13 anos, isso demonstra muita coisa, há muita coisa subjacente a isso que a gente fica contente de você compartilhar aqui conosco. Rafael, infelizmente chegando ao final aqui do nosso papo, ah, e tem uma pergunta final aqui que sai um pouco do que estava sendo conversado até então, mas que é super importante também, porque sai um pouco, mas não sai totalmente. Sempre tem um link que pergunta um pouco sobre sua vida pessoal, o que é o Rafael aí fora do direito tributário, o que é que ele gosta de fazer, quais são os hobbies e a importância dessas coisas que você faz fora do ambiente profissional também para
você possa ser um gestor melhor, um profissional da área tributária melhor. Acho que por isso que eu digo que talvez não saia tanto, que no fim do dia nós somos um só. Conta um pouco para a gente sobre isso. Muito legal. E já faz alguns anos que eu consegui quebrar esse tabu, porque antes eu escondia, eu não sentia vontade de conversar. Acima de tudo, o que eu falaria para você, do ponto de vista pessoal, e vocês vão entender o link, é nunca desista. E vou explicar por quê. Eu, com 18 anos de idade, eu tive um câncer. Eu tive um câncer maligno de pulmão, sendo que eu nunca fumei, nunca coloquei um cigarro na boca. E imagina, com 18 anos, na flor da idade, primeiro ano de faculdade e tudo mais. Então foi algo que realmente me derrubou. Fiz tratamento, quimioterapia, radioterapia, fiz 2 cirurgias torácicas e graças a Deus deu tudo certo, mas eu perdi o meu pulmão direito e eu também perdi parte da mobilidade do meu braço direito. Então, dentro dos critérios da lei, desde então, tenho prótese e tudo mais, sou considerado um profissional PCD. E dentro de todas as corporações que eu trabalhei, todas eu fui registrado como PCD, mas nunca gostei e nunca fui tratado, e principalmente a empresa que eu estou hoje nunca fez isso, de ser tratado de forma diferenciada, de ser tratado como um coitadinho, ou de pegar leve porque ele tem isso. Não, nunca admiti, né? Então você tem que ficar de cabeça erguida e sempre lutar e buscar o melhor para você. Com base nisso, com certeza eu aprendi na dor muito cedo a experiências da vida, então isso me fez abrir a mente para outras coisas, tipo, o que que é problema de verdade, né? E em cima disso, graças a Deus, eu consegui constituir minha família, tenho 2 filhas lindas, uma de 7 e outra de 5 anos, tenho 2 cachorros também, e eu sou muito, muito, muito apegado a elas, tá? Pela questão da vida, que a vida renasceu e surgiu na família novamente, né? Meus hobbies é estar com elas e passear com os meus cachorros. Esses são os meus hobbies preferidos. Quando eu não tô, quando eu não tô fazendo isso, pode ter certeza que eu tô ou escrevendo ou lendo, que eu gosto muito de escrever. Gosto muito bastante de escrever mesmo. E eu tento conviver da melhor maneira com isso e trazer como aprendizado para aqueles que acham que a vida está difícil, que qualquer coisa é problema, né? Pode ter certeza que não. A gente tem como base sempre autoflagelar ou potencializar o seu problema, que eu acho justo, compreendo, mas a gente sempre tem que olhar para frente no dia seguinte e seguir em frente. Então, eu trago isso como experiência e com orgulho. Antes eu não minto, antes eu escondia. E também a sociedade mudou bastante, né? Antes não era bem compreendido, hoje é totalmente contrário. Então, é isso que eu traria de mensagem. Não desista, vai em frente. E você que quer entrar no tributário, vai que de repente, né, alguém, Thiago Vinícius, eu quero trabalhar no fiscal, vai que surge, né? Esse é o momento. Esse é o momento. Nos próximos 8, 10 anos, este é o momento de atuar na área. E lembrando que gerações mudam. Então, esses hoje, os nobres e os intelectuais que estão trabalhando nisso, vocês podem observar que eles já estão em idades avançadas. E as novas gerações precisam substituir isso. Então, do mesmo jeito, quem está nessa transição espera que tenhamos novas gerações também com tanto conhecimento e nível intelectual e ainda com um ponto que os antigos não tinham, que é a tecnologia, suportando a tecnologia, né? Então, é isso que eu trago de mensagem e que é um pouquinho o Rafael na vida particular. Não, a gente agradece muito, Rafael, pela franqueza, pela transparência aqui, por você compartilhar conosco sua questão pessoal e acho que nós somos muito privilegiados por você estar compartilhando isso conosco. Eu teria um adendo, né? Que eu diria que a sua vida pessoal é dividida entre suas filhas, passear com os cachorros e explicar para as pessoas a diferença entre grão e semente, não é isso? Então, então, então a gente fica verdadeiramente feliz
E como o tio antecipou, a gente, infelizmente, chega no final, agradecendo novamente, como a gente fez no início, pela aceitação do convite aqui, pela prontidão, por disponibilizar um pouquinho do seu dia, do seu tempo para bater esse papo conosco, que foi agradabilíssimo. O tempo passou voando, literalmente, e, enfim, a gente quer agradecer verdadeiramente bastante, e, enfim, vou passar a palavra para o Tiago fazer as últimas considerações e depois você fica à vontade para encerrar também. Obrigado, Rafael. Eu fiquei super tocado com o seu relato. A gente agradece pela sinceridade e por trazer de forma tão única as particularidades da sua vida. Nós temos aqui nosso podcast, é um hobby que a gente leva a sério e por levarmos a sério, já estamos rodando ele há um tempo, já recebemos feedback de alguns amigos que tragam mais mulheres, pessoas negras, homossexuais, etc. E a gente tenta incorporar, e nós nunca tínhamos trazido uma pessoa PCD. E eu não sabia que você era PCD, não tinha visto. Eu estou olhando agora no seu LinkedIn, tem lá no seu LinkedIn, na sua Tem. descrição que você. Mas eu não tinha visto, não sabia. Então, é uma informação nova para nós que é mais um passo na diversificação do nosso programa aqui, do nosso hobby que nós levamos a sério e a gente ficamos sabendo agora com o seu relato fico particularmente, e sei que o Vini também, muito feliz de saber que uma empresa do tamanho da Singenta tem profissionais em níveis de liderança tão alto quanto você, sendo o PCD, que hoje, não tenho dados, mas tenho impressão de ser algo pouco comum, É uma ainda no prática, mercado. é uma prática triste que muitas empresas contratam para cumprimento de meta obrigatório e normalmente são posições bem simples, bem inferiores. É uma prática triste sim, mas com certeza isso vem mudando. Agora, no caso, eu posso falar que no caso da Singenta, nunca foi assim, é o contrário. Eles incentivam, e o melhor é que eles incentivam sem fazer tratamento diferenciado, se me Claro, compreende. Então, isso é algo que para a gente é o melhor, porque você não vê que você está sendo tratado de forma diferenciada. Você está sendo tratado igual, né? Então, isso eu trago também como testemunho e continuo a falar, incentivem. Todos precisam dessa posição. E hoje eu estou aqui representando o PCD, mas negro, nanismo, elefantíase, cegueira, surdez, o que seja, né? Tudo isso são consideradas atipias, né? Não é só, porque tem uma interpretação ruim, Tiago e Vinícius me permitem, juro, eu concluo aqui, que normalmente o PCD é pronto. aquele que teve a extirpação, é o amputado. Não é um amputado, ele é um deles, mas não é. Então estigmatizou sendo o amputado, e não é uma realidade, é muito mais do que isso, né? Então eu trago essa mensagem também. Ah, concluindo aqui, então, Rafael, e agradecendo novamente pelas palavras. Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, mas fique a Só sua agradecer, para Vinícius. fechar. Só agradecer mais uma vez a você, ao Thiago. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bacana mesmo, me senti super à vontade. Fico feliz aí para também apoiar, engajar e levar o nome de vocês nas redes sociais. Fui muito bem recebido e principalmente livre para falar o que eu quisesse. Isso que foi o melhor. Vocês me deixaram extremamente muito à vontade. Então, deixo aqui registrado para vocês, meu muito obrigado mesmo e fico à disposição.